Fala comigo, acreditados! Fala comigo, favela! Fala comigo, cria da comunidade de todo o Brasil! Estamos aqui hoje, me chamo Dom Negralha. É uma satisfação imensa ter esse convite do Banco Acredita para estar aqui com vocês. Hoje a gente vai trocar uma ideia muito rápida, mas que eu acho que vai valer muito a pena para vocês que estão aí assistindo. Sou nascido e criado em Marechal Hermes. Cresci com o nome Alessandro de Moura João. Hoje eu tenho 48 anos, nascido 11 de janeiro de 1977 e nunca imaginei em me tornar artista. Eu sempre sonhei em ser outras coisas além de... Artista, para mim, era um sonho muito remoto. Eu gostava de fazer muitas coisas, mas não acreditei que fosse me tornar um ator conhecido, um músico prestigiado, um escritor, roteirista, enfim, todo esse universo que eu vivo hoje da arte e que sou muito feliz com isso. Empreender, para mim, sempre foi uma coisa muito natural. Eu sempre fui o cara líder na escola, líder na sala de aula, líder dos movimentos na rua e tudo. Até pela minha pouca idade, mesmo pela minha pouca idade, eu já sempre me tomava à frente. Quando era para organizar uma brincadeira com a molecada na rua, eu sempre estava ali tentando organizar e tal. Então sempre tive esse meio ar e ímpeto de liderar. Mas vamos lá, compartilhar com vocês esse desafio dessa jornada, que eu sou convidado pelo Banco Acredita, que conheci de uma forma muito inusitada, né? Uma amiga minha de Niterói, que tem uma marca de roupa, aí falou, cara, tem um projeto chamado Banco Acredita, que é ali em São Cristóvão não, ali perto da rodoviária. Eles vão fazer um projeto, eu vou te dar o link. Ela foi me deu o link e eu entrei no grupo. E aí eles convocaram algumas pessoas, alguns empreendedores de comunidade, para estarem aqui na base da onde nós estamos falando hoje. Eu vim na reunião, apresentei a ideia do meu projeto, e aí você esperava alguns dias para que eles pudessem avaliar se era apto ou não. E eu estava cuidando da minha hamburgueria chamada Favela Clube Gastrobeer, na Cidade Alta, e estava precisando de um certo maquinário. E aí eles liberaram essa grana para mim, acreditaram no meu projeto, eu estruturei mais um pouco a hamburgueria, e foi um sucesso total. Na época ela era na Cidade Alta, tanto que eu cheguei a abrir uma outra filial só de entregas na Praça Seca. Primeiro, a gente acha que ninguém vai acreditar no que a gente está acreditando. Isso é fato. Ninguém mais vai acreditar no teu projeto muito mais do que você. Então, se você não acredita, nem começa. Eu acho que é por isso até que o banco acredita. Se você não acredita em você mesmo, se você não acredita no que você está vendendo para a pessoa, no que você está propondo para a pessoa que está do outro lado, irmão, irmã, nem começa. Porque você vai investir dinheiro, vai gastar tempo, e tempo hoje é vida, na minha concepção. Tempo vale muito mais do que dinheiro. E se você não acredita em você mesmo, como é que você vai convencer uma pessoa de que ela precisa daquele produto, de que ela precisa daquele serviço, de que ela precisa estar com você fazendo o que você está fazendo? Fica a critério de você entender isso. É importante saber também que, por mais que você tenha todos esses conhecimentos adquiridos aqui no banco, você tem que continuar estudando. Você tem que continuar, porque o estudo, a gente passa a vida toda estudando, né? Se você é um advogado, você passa a vida toda estudando. Se você é um médico, você passa a vida toda estudando. Se você é um engenheiro, se você mexe com imobiliária, se você constrói prédio, você passa o dia... Tudo muda muito rápido, ainda mais hoje, na era digital, na era da tecnologia. Então, por que você é um empreendedor, você é uma empreendedora, não vai continuar estudando? Não vai focar no que você precisa para estar sempre melhorando. Ontem nós tínhamos a apresentação dos nossos produtos em banners. Nós fazíamos o banner e colocávamos o banner na porta da loja, ou na porta de casa, ou na porta de alguma coisa, ou na janela pendurado. Hoje não. Hoje nós temos o digital. E eu vou confessar para vocês, eu não devia não, tá? Mas eu sou muito ruim no digital, gente. Eu tenho alguns amigos, algumas pessoas que trabalham comigo que cuidam dessa parte, mas eu estou sempre tentando me aprimorar mediante a isso. Porque você tem que acompanhar a logística da coisa, você tem que acompanhar a máquina, senão você vai ficar para trás. A transformação e resultados
na minha vida, por exemplo, é quando você... Às vezes não é sobre grana. É claro que a gente está almejando a grana, é claro que a gente tá querendo ganhar dinheiro, até porque a gente precisa pagar contas. Tem muita gente que ainda vive de aluguel, tem muita gente que paga escola de filho, tem muita gente que precisa... Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa pagar conta. Então, quando você monta um projeto, a primeira coisa que você pensa é... Cara, em quanto tempo esse projeto vai me trazer retorno? E às vezes o retorno não é imediato. Na maioria das vezes o retorno não é imediato, porque a maioria dos projetos não viralizam da forma que a gente queria que viralizasse. Então é um trabalho de formiguinha, é um trabalho atemporal, você vai passando o tempo, vai cultivando, trazendo pessoas, criando visibilidade, e aí você consegue ganhar um destaque, um impacto, para que o teu produto seja uma coisa que se venda sozinha depois. Eu, para me virar a Favela Clube, eu comecei vendendo 3 hambúrgueres na semana. Aí na outra semana eu vendi 15, aí no outro mês eu vendi 50, 45, eu lembro até hoje a numeração. Depois eu fiz 77 hambúrgueres e até chegar a 600 hambúrgueres mês. E aí depois eu cheguei a 1.000 hambúrgueres mês. Isso dentro da comunidade. Dentro da minha comunidade de Cidade Alta, onde eu vivi 12 anos. E que continuo pregando e levando projetos para lá. Esse empreendedorismo cultural, na prática, ele é importante porque você acaba abrindo mais o teu universo, abrindo mais o teu leque, as tuas possibilidades. Isso é muito importante. Não feche o ouvido para você. A tua verdade, ela nunca é única. Ela nunca é absoluta. Ninguém ganha o mundo sozinho. É muito difícil. É muito difícil. Até para você dar a volta ao mundo de bicicleta, você vai ter que ter pontos para você parar e pessoas para te ajudar. Então ninguém ganha o mundo sozinho. Monte uma boa equipe. Chame as pessoas que estão dispostas a trabalhar com você, que estão dispostas a acreditar no teu sonho e também não desacredite do sonho deles. Porque essas pessoas também têm os seus próprios sonhos. Eles estão ali realizando o teu sonho junto com você, mas se você puder ajudar eles a realizarem o sonho deles também, cara, isso seria maravilhoso. Maravilhoso. O meu papel como curador na trilha do empreendedorismo cultural com vocês é apresentar essa galera que a gente está trazendo. A gente está tendo a Luciana, a gente vai ter o Matheus agora e tem mais uma galera para estar aqui trabalhando essa ideia com vocês, tá? E ser curador desses professores é você buscar as pessoas que você acredita que te ensinaram e que você tem certeza que podem repassar esse conhecimento para centenas de outras pessoas. Essa é a minha função como curador hoje no Banco Acredita. É acreditar nas pessoas que acreditaram em mim e que fizeram acontecer comigo. E eu tenho noção de que se vocês acreditarem no que ela está passando para vocês, no que eles estão passando para vocês, vocês vão ter sucesso no projeto de vocês. Essa é a minha função como curador hoje no Banco Acredita. Eu estou muito orgulhoso desse convite, agradeço toda a equipe, o Rafael, que vem me apresentando aí pessoas maravilhosas e oportunidades maravilhosas. É um cara que acredita muito no meu trabalho, não consigo dizer isso. O Paulo, seu Paulo também. A gente tem trocas de ideias maravilhosas, é um outro mestre para mim, entende? Ouvir essas pessoas me dá ampla noção de que eu tenho muito mais. Eu, com 48 anos, eu ainda tenho muito mais para aprender e, de repente, até do que doar. Mas eu estou aqui trazendo essa molecada, trazendo essa galera, trazendo essas mulheres fantásticas, esses caras fantásticos para estar passando um pouquinho mais para vocês do que é o Instituto Acredita trazendo aí a trilha empreendedora da cultura. Cara, a minha mensagem final, a gente tem muito pouco tempo aqui, né? Mas eu acredito que eu vou estar com vocês em outros momentos. A minha mensagem final é reforçar para vocês que o Banco Acredita, ele é um espaço que está aqui para mudar vidas. Para mudar a tua forma de olhar o empreendedorismo. A tua forma de se olhar como empreendedor. Eu acho que primeiro você tem que entender, eu sou empreendedor. Eu sou empreendedor. Mas o que eu preciso para isso
se tornar realmente parte da minha vida e que me traga felicidade, que me traga a possibilidade de sustentar a minha família, de sustentar o que eu preciso ter e que me traga a possibilidade de levar o que eu acredito para as outras pessoas. E a trilha, essa oportunidade que eles estão dando para vocês hoje, você pode ver que em outros lugares você vai ter que pagar um curso caríssimo. E aqui você está fazendo isso de graça. Não tem custo para você. O teu único custo é o tempo. Encerro a minha vinda hoje aqui com vocês para dar essa motivação, tá? Eu comecei do nada. Tudo que eu comecei na minha vida foi do nada. Do nada. Eu comecei com pessoas acreditando em mim, acreditando nos meus loucos sonhos e já virei dezenas de projetos. Estamos indo para mais dezenas de projetos. Hoje a gente tem o No Barraco, no ar, o No Barraco tem uma rádio, o No Barraco lançou livro. Quem é que ia acreditar que o neguinho lá de Marechal Hermes, sabe, cria do Muquiço, ia se tornar um ator que está passando em mais de 240 países no projeto do Marcelo D2, Amar é para os Fortes, que lançou um livro que, se Deus quiser, vai virar filme também, vai virar série, vai virar streaming, vai virar espetáculo teatral, e nós já estamos escrevendo os outros livros, que ia ter empresas, uma marca de roupa, uma cervejaria. Esse mês de novembro, a gente acabou de lançar, junto com o Banco Acredita, junto com o Instituto Acredita também, a nossa cervejaria dos Cria, que faz parte do projeto No Barraco. Quem é que ia acreditar que esse neguinho aqui, ia ter a possibilidade de estar mostrando isso tudo para vocês? Então, o mais importante de tudo, queridos e queridas, é você acreditar em você mesmo. Tamo junto, nós por nós. É uma satisfação imensa, inenarrável estar com vocês hoje. Fico feliz de ter essa oportunidade de ser esse curador dentro desse projeto maravilhoso que é o Banco Acredita. Espero ter vocês novamente em algum outro momento, ao vivo, por aqui também. E quem precisar falar comigo, é só seguir as minhas redes sociais e vamos que vamos, nós por nós. Essa é a favela. Fala comigo, favela! Acredita! Tá no ar. Esquece. Um abraço. Olha só, favela. Sai daí não, tá? Fica aqui. Depois do meu vídeo, tem a aula de hoje. Um abraço. Hoje a gente vai falar de empreendedorismo na cultura, mas com um olhar diferente, um olhar humanizado. Então eu te convido a entrar com a gente nessa aula, que é uma parceria da Luciana com o Acredita. Vem com a gente. Nessa aula 1, a gente vai falar do que é empreender na cultura, de como transformar arte em ação, impacto em possibilidades. Você vai entender isso mais para frente. Agora eu te convido a pegar um caderno, um papel e uma caneta, uma garrafinha de água e entrar comigo nessa aula, porque a gente vai ter muito conhecimento aqui, muitos insights, e eu tenho certeza que você vai precisar de uma caneta e um papel para anotar tudo que a gente vai falar aqui, inclusive as atividades. Hoje a gente vai entender profundamente, de forma muito simples, o que significa empreender na cultura. É importante a gente entender que empreender é uma coisa e empreender na cultura existe uma diferença. E isso é importante a gente frisar aqui. Nessa aula, tem 2 objetivos principais, como eu falo aqui. O primeiro é te explicar exatamente o que é empreendedorismo cultural. E o segundo é te mostrar que você já empreende, mesmo que você não use essa palavra no seu cotidiano. Porque artista é um realizador por natureza, é um empreendedor nato. Então a gente vai falar desses 2 pontos com bastante delicadeza, de uma forma prática e objetiva. E qualquer dúvida que você tenha, você pode colocar aqui nos comentários dessa aula e eu vou estar passando por aqui para te responder. Bom, eu sou a Luciana Duquesa, produtora cultural, mentora e fundadora da Casuri, que é uma escola de empreendedorismo, onde eu ensino empreendedores a levar o negócio físico para o digital, mas, sobretudo, sem perder a sua essência.
Dentro do que eu acredito, né, do poder da arte como trabalho, como tecnologia ancestral, e como transformar esses territórios e essas comunidades inteiras através do empreendedorismo. Antes de começar essa aula e falar desses detalhes, eu quero deixar essa pergunta aqui para você. E aí você já começa a anotar daqui, tá? O que você acha que arte e empreendedorismo combinam? Eu vou repetir a pergunta. Você acha que arte e empreendedorismo combinam? Porque quando a gente pensa em arte, às vezes fica muito distante do empreender, né? Fica muito distante do que é real. A gente pensa que empreender é somente números, CNPJ, burocracias, e a gente não consegue enxergar a essência, né? O propósito dessa arte. Porque empreender na cultura está muito mais ligado a descobrir esse propósito, essa essência e transformar em um movimento, transformar em uma ação que vai impactar a sua vida e a vida das outras pessoas que estão em volta de você. Então, o que você acha da arte? Se você acha que arte e empreendedorismo combinam, você responde aí, porque vai ser fundamental para os próximos passos. Sueli Carneiro, a grande Sueli Carneiro, ela fala essa frase e eu levo essa frase comigo em todos os lugares. Arte é trabalho. Trabalho é criação. Empreender é organizar a criação. Então, é muito do que eu falei anteriormente. A arte, ela pode e deve ser vista como trabalho. Trabalho é uma criação. Arte é criação. E empreender é você pegar toda essa arte, toda essa criação e organizar de uma forma que você pode comunicar para o mundo, que você pode impactar pessoas. Então, essa frase, esse material eu vou disponibilizar para vocês no grupo, até para vocês terem também um material de apoio para além da apostila, que é onde vocês vão responder todas essas tarefas com mais profundidade. Aqui eu estou trazendo uma pincelada do que é essa profunda apostila aqui, que tem detalhes. Então, assim, além dessas perguntas aqui que eu vou te fazer, que são base para isso tudo, você com calma vai separar o seu momento para estudar na apostila, para responder as atividades, para exercitar esse conhecimento que a gente está falando aqui, porque a gente só consegue adquirir essas habilidades, esse conhecimento, repetindo, né? Exercitando, tentando, respondendo, refletindo, analisando, para a gente conseguir chegar num lugar desejado. Então, a gente já entendeu que arte é trabalho é criação, empreender é organizar essa criação. Bom, empreender na cultura não é só vender uma arte, né? Eu falei disso no começo, eu acho que essa frase é o que liga todos os pontos do empreendedorismo na cultura. Empreender não é só vender uma arte, é transformar ideias em ações concretas, né, com base, com fundamentos, com conhecimento, com estrutura, de uma forma organizada, fazer essa criação chegar até essas pessoas. Então, olhando por esse lugar, quando a arte toca alguém, ela mobiliza e também gera renda. Quando você consegue olhar para a sua arte como trabalho, buscar esse conhecimento, organizar o seu propósito, essa estrutura, você consegue sim tocar as pessoas, mobilizar essas pessoas e também gerar renda, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa transformar a nossa arte em renda, a nossa arte em trabalho. Você precisa ter um retorno da sua arte. Então, quando você começa a olhar para esse lugar como realmente um trabalho e não somente uma renda extra, ou não somente o fazer para habilidades, mas o fazer para gerar renda e impacto social, é aí que está o propósito, a cereja do bolo do empreendedorismo cultural. Eu costumo afirmar que toda pessoa que cria algo já é uma empreendedora.
Eu vejo vários exemplos hoje, como mentora de empreendedores, mulheres que começam a criar peças de acessórios, crochê, artesanato, e ela diz para mim assim: Lu, eu faço esse produto só para passar o meu tempo, acho que as pessoas não vão querer comprar, as pessoas não valorizam artesanato. Existe isso, mas quando a gente organiza, quando a gente cria uma obra, convida pessoas, divulga, participa de processos, produz impacto, constrói território, a gente está empreendendo. Eu vou trazer um exemplo aqui para você de uma empreendedora que é a Júlia. A página dela no Instagram é Muitas Cores por Júlia. Eu te convido também a ir lá conhecer e acompanhar o trabalho dessa empreendedora, que é incrível. A Júlia é uma artista de São Gonçalo que começou a criar com uma peça e hoje ela vive da sua própria arte, fazendo artes em paredes, em telas e objetos decorativos. O trabalho da Júlia é incrível, mas para a Júlia entender que essa arte que ela produzia era um trabalho e empreendedorismo, ela precisou olhar para isso com mais cuidado. E é essa reflexão que eu quero que você faça agora. Qual foi a última vez que você fez acontecer algo na sua arte? Qual foi a última vez que você pegou o que você está criando e transformou em um movimento que gera impacto e que te traga renda? Anota isso no seu caderno e pode compartilhar aqui também nos comentários. Eu vou gostar de ver essa reflexão e conhecer um pouco mais do momento de vocês dentro desse empreendedorismo. Eu acho importante a gente ter essa troca. Então, saber qual foi a última vez que você fez acontecer algo com a sua arte é você refletir: será que eu já fiz esse movimento? Será que eu já refleti sobre a minha arte como negócio? Nesse momento, você pode pausar um pouquinho para responder. Respira e responde, pensa com tranquilidade. Hoje a gente vai aqui nessa aula falar desses assuntos um pouco mais profundamente, justamente para trazer reflexão. A gente vai ter aqui 45 minutos de aula e seguimos nos próximos momentos falando dos outros assuntos e você vai entendendo a cada momento o quanto faz sentido essa introdução que eu estou trazendo aqui para você. Empreender, eu costumo dizer que a gente precisa usar as armas que tem. Como eu quis substituir as armas, eu troquei por acender uma fogueira. Que empreender, para mim, é acender uma fogueira com o que você tem nas mãos. A madeira, no caso, é a arte. A chama é a sua coragem de executar, de fazer. E o sopro é a intenção. O que eu estou colocando de intenção para essa chama acender, né? Então, é fazer o que você pode com o que você tem. O que eu tenho hoje, que eu posso transformar a minha arte em ação, a minha arte em impacto. Essa frase eu criei, estou usando ela sempre porque é uma metáfora, uma reflexão, porque às vezes a gente fica muito na falta do que eu tenho e o que eu posso transformar agora. Então, pegar essa frase aqui como exemplo, ela pode te ajudar a parar de olhar para a falta e olhar para o que você pode criar com o que você tem hoje. Um dos papéis principais do empreendedor, do artista que empreende, atitudes que ele precisa ter, né, para conseguir conquistar isso, que é uma coisa que a Júlia usa muito bem, vocês vão poder acompanhar na página dela, é criar caminhos onde não existam possibilidades, né? Qual é a possibilidade que eu posso criar aqui hoje com o caminho que eu tenho, né? Que foi o que a Júlia fez. Ela pegou lá uma tinta, uma tela e ela começou a pintar frases de músicas, né? Ela pegou o que ela tinha e transformou
num movimento, numa coisa existente. A outra atitude é conectar pessoas, narrativas e territórios. Então, a Júlia trouxe o posicionamento dela, esse posicionamento dela gerou identificação com as pessoas e ela conseguiu, através de tudo isso, construir uma narrativa que ela traz esse movimento para ela. Ela conecta essas pessoas com ela. Então, ela conseguiu atingir esse território, essas pessoas que ela quer atingir. Outra atitude é construir essa identidade da sua marca. Construir essa identidade que mostre para as pessoas exatamente quem você gostaria de ser vista, como a sua arte deve ser vista, como você gostaria que a sua arte seja vista por outra pessoa. E o mais importante é essa quarta atitude, assumir. Quando eu falo assumir, é literalmente com esse poder da palavra, assumir a autoria da sua própria história. Assumir a autoria e a potência da sua arte, mostrar isso com orgulho, falar do seu negócio, da sua arte, até todo mundo saber, né, do seu negócio, até todo mundo entender a sua história, entender o porquê você está fazendo aquilo, o que te leva a criar aquilo, que te leva a conduzir o seu negócio. Isso é muito importante, porque quando a pessoa que você quer impactar, que você quer que consuma a sua arte, entende realmente quem é a líder ou o líder por trás dessa arte, por trás desse negócio, ela olha para esse negócio de forma diferente. A probabilidade da Luciana comprar com a Júlia, conhecendo a história da Júlia, conhecendo o que tem por trás disso, qual o caminho que essa artista levou para chegar até ali, é o que vai me convencer e gerar essa conexão de consumir a arte dela. Então, assumir a autoria da sua própria história, pegar a sua arte na mão, a sua história, e ter orgulho de falar dela, e falar quantas vezes for necessário, é imprescindível, é uma atitude imprescindível também, talvez a mais importante, nesse jogo do empreender na cultura. Isso é importante você anotar e ficar atento a isso. Porque quando a gente empreende, quando a gente está criando, a gente precisa não só aprender a executar a arte, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente precisa adquirir conhecimento para transformar essa arte em um negócio organizado para realmente gerar impacto. Então, até aqui, a gente já entendeu o quanto é importante essas atitudes, essa mentalidade e esse olhar para o empreendedorismo cultural como um negócio também, como uma possibilidade de gerar renda para você. Isso você já está ciente. Então, assim, quem é uma pessoa empreendedora da cultura da sua comunidade? Agora eu quero que você traga na memória o que você olha para a sua comunidade, quem são essas pessoas empreendedoras da cultura da sua comunidade. Eu quero que você escreva 2 exemplos aí no seu caderno, aqui nos comentários também. Pensa, quem são esses artistas da sua região, músicos, artesãos, poetas, coletivos, grafiteiros, escritores, poetas, enfim. Todos esses artistas que empreendem ao seu redor. Isso vai te trazer uma nitidez do que é realmente empreendedorismo cultural, do que é essa arte como negócio. Você vai conseguir olhar de fora. Então, anota esses 2 nomes que eles vão te trazer a base da sua análise para as demais informações que vão surgir aqui. É importante que você anote isso e que você entenda que todos esses detalhes aqui iniciais, eles vão te dar a base dessa construção. Trazendo o exemplo da Júlia, que eu falei, né, que eu estou falando aqui desde o início, o que a Júlia fez, né, na prática, para a gente poder olhar com uma linguagem bem acessível aqui. A Júlia começou com uma tinta, transformou as paredes que eram cinzas sem vida em arte,
ela transformou ambientes da casa de pessoas, de espaços de pessoas, em locais com essência, com a narrativa daquela marca. Então, ela mobilizou a comunidade dela, ela conseguiu atrair pessoas, ela criou esse senso de pertencimento através das peças que ela produzia, dos quadros, dos artigos de decoração, ela criou essa identidade. Ela virou uma referência do nicho dela, da arte dela. Então, hoje, quando eu penso em arte em parede, eu só consigo lembrar da Júlia. Quando eu penso em arte para decoração, para quadros com essa temática, eu só consigo lembrar da Júlia. E é exatamente esse caminho na construção que você precisa alcançar para quem você quer atingir. Exatamente esses passos que a Júlia fez. Então, o que a gente aprende aqui com a Júlia, né? Que a gente começa pequeno, que a gente organiza a intenção, que a gente chama a atenção das pessoas e a gente gera esse impacto. Então, resumindo o que a gente falou aqui, é praticamente isso que você precisa transferir para o seu negócio, para a sua arte, para você conseguir, assim como a Júlia, impactar pessoas e gerar renda para o seu negócio, através da sua arte, né? O que a Júlia fez é empreender? Essa pergunta, eu gostaria que você respondesse assim, com toda a sua essência mesmo, assim, para um minutinho e pensa. Você acha que o que a Júlia fez é empreendedorismo? Ou é só arte? O que ela fez resolve o problema de alguém? O que ela fez transforma a vida de alguém? Mobiliza a vida de alguém? Qual o impacto que a Júlia deixa no mundo? Essas respostas você vai ter com essas informações que eu te dei, também analisando lá, pesquisando um pouco mais do trabalho dela, conhecendo. Você vai chegar lá e vai falar, nossa, a Lu estava certa quando ela deu a Júlia como exemplo. Porque realmente ela traz toda essa narrativa muito explícita na comunicação dela, na narrativa que ela usa na rede para comunicar e atingir a pessoa que ela quer atender. Então, anota essas respostas também, que elas vão depois, você vai conseguir modelar para o seu negócio. Através aqui da apostila, tem essas perguntas e outras perguntas que você vai conseguir traduzir e fazer essa organização das ideias, né, do que está por trás da sua arte. E isso vai ser importantíssimo. Então, não leva esse lugar para o... Assim, o empreendedor, o artista, ele tende a não olhar para a parte burocrática, para a parte do planejamento, para a parte da pesquisa. Existe um imediatismo do acontecer na rede, né, do aparecer, do vender, mas a gente não consegue entender que sem essa perspectiva do que é, da organização de ideias e dessa estrutura, você não consegue alcançar o que a Júlia alcançou. Você só vai conseguir alcançar olhando para isso. Então, essas respostas, elas vão te ajudar a guiar para você montar sua estrutura e organizar suas ideias. A gente vai seguindo aqui. A reflexão dessa aula, ela é muito objetiva. O primeiro passo prático assim para começar a empreender com a sua arte, o que será? Você vai começar a pensar agora na sua arte, né? Eu vou te dar um tempinho para pensar. Você vai parar e vai refletir qual o meu primeiro passo para começar a empreender com a minha arte. Mediante tudo isso que a Lu falou aqui na aula, o que eu posso fazer como primeiro passo para começar a empreender? É olhar para a minha arte como negócio, é adquirir conhecimento, é pesquisar o mercado, entender como as pessoas vendem aquilo, é criar uma coleção,
é criar uma peça, é criar um evento, uma aula, um projeto, uma tela. Anota isso com todas as suas palavras, assim, com o pensamento de que agora você quer fazer esse resgate profundo do que realmente você entendeu até aqui, dentro de todas essas informações que eu te passei. Qual é o primeiro passo prático para essa ação, né? Prático. Eu vou organizar as minhas ideias, eu já consegui até aqui. O que eu vou fazer de prático, né? O que eu vou colocar em ação? Isso vai te dar total direção. E é importante que você anote essa resposta. Para a gente fechar aqui essa aula e eu entender com você esse primeiro momento, entender com você e lembrar, né, o que a gente falou ali da fogueira e do que a gente pode fazer com o que tem, de que forma eu posso fazer. Nesse momento que você for pensar no primeiro passo, você vai, na mesma hora, criar objeções. Quando você pensar em criar uma coleção, você vai pensar assim, mas eu não tenho isso, falta isso, eu não vou conseguir construir isso. E nesse momento, eu vou deixar essa mensagem que o importante é você começar a empreender com o que você tem. Se eu quero criar uma bolsa de crochê para vender, eu tenho o quê? Se eu quero criar uma coleção com 3 bolsas de crochê, o que eu tenho aqui que eu posso criar isso? Eu tenho a linha, eu tenho a agulha, eu tenho o formato, como vai ser a bolsa. Eu posso gravar como criar essa bolsa, eu posso gravar o que eu estou fazendo para criar essa bolsa, a construção disso. Eu posso comunicar na rede que eu estou criando isso para gerar esse impacto. Eu quero que você olhe para o que você tem, onde você está, e com a coragem que você tem, com o conhecimento que você tem, com essa intuição e esse propósito que você tem internamente, transformar tudo isso aqui que a gente falou até agora em uma arte, em uma ação, em um negócio que impacta pessoas e que gera renda para você. Eu quero que você aqui nesses comentários deixe todos os insights que você teve durante essa aula, para além dessas perguntas que eu já deixei aqui, que são atividades fundamentais para o desenvolvimento desse conhecimento. A gente só consegue desenvolver praticando, errando, entendendo, refletindo, olhando o mercado, olhando para dentro, organizando todo esse pensamento, para que a gente consiga, no final, traduzir tudo isso com uma estrutura para jogar no mundo. A gente vai dar um intervalinho nesse momento e vai entrar numa outra aula falando na sequência sobre empreender com o olhar da comunicação, de como você vai olhar para o seu negócio, mais precisamente para a pessoa que você quer atingir, a pessoa que você quer vender. Eu te aguardo na próxima aula.
Voltamos. Eu acredito que você passou esses momentos aí refletindo, analisando tudo o que a gente falou aqui no primeiro momento, respondeu as perguntas e acredito também que você teve alguma dificuldade para construir essas respostas e talvez esteja achando vazio, incompleto. É muito natural você sentir isso, mas ao longo aqui da nossa aula, você vai ter mais insights e mais conhecimento que vai te ajudar ainda mais a construir a sua estrutura e transformar a sua arte em negócio. Vamos embora? Agora a gente vai falar como transformar arte em negócio. Mais precisamente sobre esses pilares da base, né? Que é o produto, o público, o preço e a potência. O produto é a sua arte, o que você faz, o que você vai vender. O público é para quem você vai vender. O preço e o valor é como você vai jogar esse produto no mundo. Qual vai ser o valor, né, desse produto? E a potência, o propósito. Qual a história que vai ter por trás desse produto, dessa arte, né? Como você vai construir tudo isso? Arte é negócio? Sim. Essa pergunta eu trago aqui para reafirmar tudo que a gente falou até agora. Por quê? Olhar para a sua arte como negócio é o que vai ser a virada de chave para você conseguir pegar tudo isso que você anotou, tudo isso que você pensa, todas essas ideias que para você no primeiro momento parecem loucas, né? Parecem inalcançáveis. Mas com esse olhar e com essa resposta, você vai entender um pouco mais. Anota aí no seu caderno e aqui nos comentários se você já vendeu alguma coisa que você fez. Você já vendeu algum produto, algum serviço, alguma peça, alguma coisa que você já fez, que você já criou? Se você já fez esse movimento, o que você sentiu quando você fez essa venda para uma pessoa? Quando eu vendi a primeira vez uma mentoria para uma cliente, eu senti satisfação. Eu senti que realmente o meu negócio, a minha arte, estava virando negócio. Eu entendi que realmente eu estava colocando em prática tudo o que eu idealizei, planejei e que quero como propósito de vida para mim. Então, se você já vendeu alguma coisa que você fez, você responde e responde também o que você sentiu. Anota essas duas respostas que ela vai trazer a essência do seu negócio. O objetivo dessa atividade, como eu trago aqui para você no slide, é destravar o medo de vender. Vendedor é uma pessoa que a gente já olha como uma pessoa, um indivíduo chato. Vendedor é chato. A gente já coloca isso. E a gente precisa normalizar a venda. Vender é saudável, é necessário. A gente precisa falar de dinheiro, de valores, de prosperidade, para que essa prosperidade circule entre nós, para que essa economia criativa circule entre nós. Então, entender sobre o valor do que você vende, né, o objetivo do que você está vendendo, o que você sente com isso. Falar do preço, tirar essa culpa do falar do preço, né? Falar do preço com segurança, entendendo que realmente aquilo que você está oferecendo tem o valor. O que mais a gente escuta é que ninguém valoriza arte, ninguém valoriza artesanato. Eu escuto diariamente isso. Mas esse valor, quem tem que passar é você. É você que é responsável de passar o seu posicionamento, o seu valor para quem você quer atingir. E é exatamente isso que vai te levar para o lugar que você deseja. Entre a sua experiência como guia, como o artista desse empreendimento e a pessoa que está recebendo. Esse canal de ligação entre vocês precisa existir com o seu olhar para a sua arte como negócio, aprendendo
a vender com segurança e entendendo que vender é saudável e que não é uma coisa chata. A gente precisa tirar da cabeça esse lugar de que vender é uma coisa chata. Quando você pensa em precificar, né, você logo vem na cabeça os mitos que te distanciam desse lugar da venda, né? Dessa normalidade de vender, de não olhar para a venda como algo chato, como alguma coisa que é negativa, né? Existem alguns mitos, e a gente vai falar aqui só de 3 mitos, que a gente tem uma lista, assim, eu poderia ficar aqui algumas horas falando de alguns mitos e que eu vejo no meu cotidiano. Mas alguns mitos aqui que artistas passam é exatamente isso, que arte não dá dinheiro, que não é valorizada, colocar preço e perder essa autenticidade. Ah, se eu cobrar o valor ideal pela minha arte, eu não vou ter público para consumir essa arte. Essa arte não vale esse valor. As pessoas não vão enxergar valor na minha arte. Se eu vender, eu não sou um artista. Isso é uma coisa que acontece comigo. Dentro do empreendedorismo social, do meu lugar de educadora social, eu entendia que eu não podia usar essa arte como um negócio. Eu entendia que eu precisava fazer só o social. E aí eu entendi que o meu conhecimento impacta pessoas, é o meu movimento, é a minha arte, é o meu negócio. Então eu preciso sim falar de valor, falar do que eu ofereço e trazer esse valor para quem enxerga. Como eu gostaria que a minha arte fosse vista por outra pessoa. Então é esse valor que vai ser a balança entre o que você produz e como essa arte chega para as pessoas e o valor que ela enxerga. Então, a gente não está aqui falando de valor de preço. A gente está falando de arte com emoção, né? De negócio e estrutura, para realmente impactar essa pessoa e ela enxergar valor na sua arte. A gente precisa começar a pensar do que é um produto cultural, assim, o que é o seu produto e tudo aquilo que pode entregar valor, entregar uma experiência, entregar um serviço, impactar pessoas. Pode ser uma obra, pode ser um serviço, uma performance, uma experiência, uma aula, uma oficina, um conteúdo. Tudo isso que a gente falou, eu estou trazendo aqui porque esses tópicos eles vão te guiar para você classificar o que é a sua arte. De que forma você vai colocar, em qual categoria, o que exatamente você produz, né? E essa pergunta-chave que eu trago aqui é justamente para você analisar isso. O que eu produzo e para quem eu produzo, né? O que eu quero, o que eu desejo com isso, né? O que eu quero impactar com isso. Anota essa resposta em detalhes, porque ela vai te dar essa estrutura do que você produz, né? O que você vende para a pessoa e de que forma você impacta, como você quer impactar, como você quer que a experiência do seu cliente, da pessoa que vai consumir de você, viva. Qual a experiência que você quer que ela viva, né? O que você quer que ela sinta? Quais sentimentos? O que a sua arte impacta na vida dela? Como transforma? Como ajuda? Isso tudo que você vem anotando, você vai entender que em alguns momentos vai se repetir. E em alguns momentos também você vai acrescentar sentimentos, sensações, experiências, palavras e significados para o que verdadeiramente você quer que a sua arte expresse para outra pessoa. Agora a gente vai focar no público. A gente já falou da guia, a gente já falou do negócio como arte, a gente já falou desses pilares fundamentais que são base para estruturar essa arte como negócio. Agora a gente vai olhar com cuidado para o público que você quer atingir. E agora, a gente precisa fazer uma pesquisa bem profunda.
Aqui eu trago alguns tópicos, mas essa pesquisa bem profunda da pessoa que você quer atender, que você quer vender, é fundamental. Por exemplo, você é um cantor e você quer atingir casas de show, teatros, bares, rodas, eventos culturais. O que você quer atingir, né? Quem você quer encontrar nesses espaços? Quem você quer que consuma a sua arte? Se você é um artesão, você quer trabalhar em feiras, você quer ter uma loja física, você quer fazer collab com outras marcas, você quer expor em eventos, você quer ter uma loja online. Como você quer atingir esse público? Se você é um poeta, você quer fazer saraus, você quer criar um livro de poesia, você quer atingir em projetos, comunidades, escolas, em ações comunitárias. Você quer o que exatamente com a sua arte? Quem você vai atingir, né, com esse movimento? E a pergunta aqui que eu quero deixar para você, objetiva, para a pesquisa dessa persona, do público que você quer atingir, é: quem consome o que eu faço hoje? Quem consome o que eu faço hoje são empreendedores que querem levar a sua arte, a sua comunicação para o digital, que querem atingir mais pessoas, que querem estruturar o seu negócio, que querem perder o medo de vender sua arte, que querem transformar a sua arte em negócio. Esse é o público que consome o meu negócio hoje. E quem é o público que consome a sua arte? Nesse momento, você vai anotar essa resposta com cuidado, em detalhes. Você pode criar um conceito mesmo. Quem vai consumir a minha arte são pessoas de tal gênero, de tal idade, de tal poder aquisitivo, de tal estrutura, o que ela pensa, o que ela sente, quais são os inimigos da jornada dela, o que eu posso trazer para transformar a vida dessa pessoa, o que o meu negócio impacta nela, o que essa pessoa está procurando, qual o problema dela e o que eu resolvo. Você vai estruturar isso em detalhes. Na apostila você vai ter mais perguntas que você vai especificar ainda mais profundamente essa persona, esse público. E o interessante disso é, quanto mais você conhece o público que você quer atingir, mais você vai produzir uma comunicação que gera identificação. E isso vai fazer você impactar mais pessoas, vai fazer você crescer o seu movimento, vai fazer você construir o seu negócio dentro de uma narrativa de autoridade, onde as pessoas olham para a sua comunicação, para a sua arte e entendam: essa pessoa sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, ela comunica diretamente, o que ela fala me alcança. Quando eu vejo essa pessoa falar, parece que ela está falando para mim. É isso que vai fazer você se conectar à sua arte com o seu público, de uma forma que vai te deixar mais segura do que você está fazendo, mais conhecimento com quem você está falando, e isso vai te trazer nitidez, né? Isso vai trazer para você um olhar do que eu sei exatamente o que eu faço, o valor que isso tem e o público que eu quero comunicar. Isso tudo vai virar o jogo para você, em todos os sentidos, no seu plano, na comunicação da rede social, que é uma ferramenta que a gente precisa usar para alcançar esse público, né? Se a gente for pensar no privilégio que a gente tem hoje, que os nossos ancestrais não tiveram, de usar essa ferramenta como potência, né? Como base, como estrutura mesmo para você alcançar mais pessoas. A gente daqui pode falar com qualquer pessoa, vender para qualquer pessoa de todo lugar do mundo. Então a gente precisa olhar para isso com carinho, com atenção e pensar assim: eu preciso usar essas ferramentas a meu favor e a favor do meu negócio para atingir mais pessoas e conseguir conectar a minha arte e gerar renda. Então, essa pergunta
Quem consome o que você faz hoje, ela vai ser um guia essencial para você nessa jornada. Mais algumas perguntas para fortalecer essa pesquisa e a montagem dessa estrutura da sua narrativa é: o que você oferece? O que você oferece precisamente? Eu ofereço oficinas presenciais, mentoria online, mentoria individual, mentorias em grupo, através de aulas ao vivo, cursos gravados. Eu ofereço consultoria de empreendedorismo, eu ofereço palestra, então eu ofereço todos esses serviços. Desculpa, eu vou tomar uma aguinha aqui. Quando você perguntar o que você oferece, você vai também especificar ainda mais para quem você oferece, como a gente já está falando aqui, a pessoa que você vai atingir. De forma simples, direta, sem complicar, sem, eu não sei essa resposta é difícil. Não. O que você oferece, lista mesmo, tudo o que você oferece e para quem cada serviço desse vai alcançar. Isso vai ser muito importante para você se guiar, né? Para você começar a montar essa estrutura. Agora a gente vai retornar naquele assunto que a gente falou que é importante, sobre preço e valor, né? Essa diferença clara sobre o preço é quanto custa, né? É o número, e o valor é o impacto que você gera, é a experiência que você vai trazer para o seu público, é o sentimento que você vai gerar, é aquela sensação de, nossa, eu consegui resolver, foi uma experiência incrível esse serviço, esse produto. Um exemplo é uma pintura, não vale apenas a tinta que você comprou, a matéria-prima, o quadro, o tempo. Ela vale a história, né? Ela vale exatamente o conjunto da história com o tempo, com a técnica e com a emoção, né? O que a gente está falando aqui, da solução do problema versus experiência, sentimento, sensação percebida, experienciada. Isso vai fazer toda a diferença para essa pessoa que você quer alcançar voltar para consumir de novo de você e, sobretudo, indicar você, né? Compartilhar o seu pensamento, a sua arte na rede, compartilhar com a rede da pessoa o que ela pode encontrar no seu negócio. Isso traz um exemplo assim, bem nítido que preço da arte não é só o material que você está usando, né? Aqui você entende que você precisa, para além de calcular tudo que você vai usar, você precisa calcular esse significado, né? Berruc fala isso, o preço da arte não é o material, é o significado. Então, quando você olhar para isso dessa forma, você vai tirar do caminho essa objeção de que eu tenho medo de cobrar pela minha arte, a minha arte não vale isso, as pessoas não vão valorizar a minha arte. É fundamental que você comece a desmistificar essas crenças limitantes que tiram você do jogo antes mesmo de começar, que gera esse bloqueio, né? As crenças, elas existem e crença é uma coisa que você acredita. Então, quando você está traçando esse caminho aqui comigo de conhecimento, de adquirir conhecimento, o conhecimento traz essa segurança para a gente, é justamente para isso. É para você ter uma visão ampla do seu negócio, conseguir montar essa estrutura e comunicar de forma objetiva, clara e com essência o que é a sua arte. Que aqui o fundamental para gerar valor é exatamente esses pontos. No caso da Júlia, que a gente falou no primeiro momento, que é uma artista plástica, empreendedora, que vende a arte dela através de pinturas em parede, através de telas e artigos de decoração, a Júlia, ela começou assim também, né? A gente conversa muito, hoje mesmo a gente se falou e eu falei com ela que eu ia usá-la como exemplo. A Júlia começou
tímida. A Júlia começou sem saber a direção, ela começou testando, ela começou experienciando. Ela vendia os artesanatos dela, as peças, por um preço muito baixo, porque ela tinha verdadeiramente o receio de cobrar. Ela não acreditava que a arte dela era potente, que inspirava pessoas, que tinha valor. Ela, quando ela aprendeu a gerar esse valor, ajustou o preço e valor esperado, valor percebido, ela ganhou respeito e ampliou a renda dela. Hoje a Júlia está com a agenda lotada, ela acabou de estrear, de lançar uma exposição que foi um sucesso, que bateu recorde de vendas. Ela segue fazendo a campanha dela de vendas e trazendo novidades, trazendo coleções, trazendo novas perspectivas para justamente a pessoa entender que ela está num movimento contínuo. Mas se ela olhar para trás, o início dela, que não tem muito tempo, eu não sei exatamente o tempo que tem, mas ela relata isso. Lu, no início era exatamente isso que você está falando. Mas hoje, com o passar do tempo, com o conhecimento que eu adquiri, entendendo diferenciar o valor do preço, a essência e o propósito do meu negócio, eu consegui adquirir essa lição, né? Que quem não valoriza o próprio trabalho ensina o outro a desvalorizar. Então, se você não olhar o seu negócio como uma arte, como um negócio que tem valor, o que eu estou criando tem meu tempo, a minha essência, o meu sonho, o meu propósito. Eu quero verdadeiramente impactar a vida de pessoas. Então, quando você tem esse posicionamento, quando você expressa isso, você impede que o outro te desvalorize. Então, você consegue realmente passar o valor que você deseja com esse movimento, que é o que a gente precisa aqui. Quando a gente pensa, Lu, mas como eu vou pensar em valor, né? Como eu vou pensar no valor que eu posso cobrar? Claro, você vai começar a calcular custos, materiais, matéria-prima, o seu tempo, tudo que você vai disponibilizar ali precisa entrar nesse cálculo, sem dúvida nenhuma, né? A margem de lucro justa que você precisa receber por esse valor, o valor simbólico, a comparação de para quem você vai vender, qual o poder aquisitivo dessa pessoa, qual é a realidade dessa pessoa, tudo isso influencia, né, na construção do preço que você vai calcular. Nesse momento que a gente fez esse cálculo aqui, um exemplo do cálculo do preço, porque você precisa chegar nesse lugar, né? A gente entendeu que você vai fazer o cálculo do custo, né? Do que você usou de matéria-prima, do seu tempo, o valor exatamente final que você deseja. Essa estrutura em detalhes você vai conseguir construir com a apostila, porque a apostila ela vai te dar inúmeras ferramentas para você alinhar essa perspectiva e entender qual o preço final você vai chegar de venda. Isso é o mais importante para você entender agora, na verdade, porque você já entendeu a necessidade do valor, de gerar valor. Isso você já entendeu, da estrutura, do valor. Agora a gente está olhando para o preço, porque isso é tão importante quanto, e é fundamental. A reflexão dessa aula, desse segundo momento, é exatamente você pensar o que muda na sua vida quando você valoriza a sua arte. O que vai mudar no seu negócio quando você valorizar o que você faz? O quanto isso vai te dar poder, potência, estrutura, segurança? O quanto isso vai transmitir para o outro que você valoriza a sua arte, você transmite isso. Então é impossível da outra pessoa não enxergar esse valor em você. Na verdade, você precisa transmitir a sua arte, impactar a pessoa no sentido que ela vai olhar para a sua arte e vai falar: nossa, o valor que eu estou pagando, o preço que eu estou pagando não paga isso. Isso tem um valor incrível. A arte da Júlia, eu tenho artigos da arte da Júlia que são copos,
e ficam lá na minha casa expostos. E todo mundo que chega lá fala: nossa, que lindo, que comunicativo, que produto que conecta comigo, né? Então eu escolhi frases para colocar nos copos e essas frases correspondem com o meu propósito, com o que eu quero comunicar para as pessoas. Então, toda vez que eu estou lá bebendo minha água, meu café, meu suco, eu estou comunicando através das frases a minha narrativa, o que eu quero alcançar, o meu propósito. Então, quando a pessoa vê essa arte, ela consegue alcançar a minha comunicação, o meu valor, o meu posicionamento. Que isso tudo. Ah, mas quando você fala de posicionamento, Lu, valor, é uma coisa muito subjetiva. Sim, é como, simplificando, é como a pessoa vê a sua arte. É como ela enxerga valor. Como a Júlia hoje pode vender um quadro dela por R$ 500 e ela não tem medo de falar sobre isso. E ela vai dar o valor para a pessoa de forma segura e a pessoa vai entender. Nossa, realmente vale a pena isso, porque é tanto valor perceptível nessa arte que não tem como ser diferente. Então, é exatamente esse lugar entre o preço e o valor que a gente tem que fazer esse equilíbrio, né? Olhar para isso de forma empática mesmo, né? Entendendo o que é a realidade, o que é a proposta, o que é a essência, tudo que você precisa para construir essa arte, esse produto, e como você vai jogar no mundo. Qual vai ser o valor percebido e qual vai ser o preço. Isso é muito importante que você pense agora, tá? O artista que empreende não deixa de ser um artista, né? Acho que a preocupação do artista quando ele empreende é transformar a arte dele somente no empreendedorismo, somente no negócio, sem propósito. Ah, mas isso aqui tem muito valor para mim. Isso aqui não é só um quadro, sabe? A construção disso aqui envolve pesquisa, envolve a minha energia, envolve o meu olhar para o mundo, envolve tudo que eu quero comunicar. Então, o medo que você tem de que a sua arte vai virar somente um comércio, somente um preço, você pode se tranquilizar. Depois que você consegue fazer todas essas ligações, responder todas essas perguntas, encaixar tudo isso dentro de uma ordem de pensamento, você vai entender que depois desse momento aqui, a gente vai ter mais um tempinho para pensar. Depois desse momento, você vai entrar, você já vai trazer outro olhar. Você já vai estar com mais nitidez do caminho, do que é a sua arte, o que você faz, para quem faz, qual o valor percebido, qual é o preço, como você precisa olhar a sua arte agora como negócio, né? Entender que se você está cobrando pela sua arte, você não está deixando de ser artista, né? Você está gerando impacto, renda, economia criativa, você está fazendo isso circular, impactando pessoas, solucionando problemas, facilitando processos. Então, a venda é uma troca de energia. Eu te dou o que eu produzo, eu te entrego o que eu faço e você me entrega esse valor. Então, é uma troca de energia. Então, em momento algum, você precisa construir essa crença de que se você começar a cobrar pela sua arte um valor justo por isso, sustentável, você vai deixar de ser um artista. Isso precisa definitivamente sair do seu pensamento. Você vai ter mais um tempinho para pensar, mais 15 minutos. Nesse momento, você vai abrir a sua apostila e do lado vai estar o que você anotou daqui, dessas perguntas, e você vai começar a responder. Não se preocupa se você não conseguir fazer tudo agora, porque realmente você vai responder o que vem na cabeça e depois, num outro momento, você vai assimilar tudo que a gente falou aqui. O exercício de aprendizagem, ele precisa dessa pausa, né? Ele precisa que você pegue todas essas informações, organize na cabeça,
Organize o que você anotou, todos os insights, ideias e respostas. E aí depois, com toda certeza, você vai retornar nesse bloco de anotações, você vai retornar na apostila para acrescentar mais coisas, até porque você vai ter mais nitidez do que é. E isso vai trazendo para você essa segurança de que eu estou construindo realmente o meu negócio. Eu estou olhando para o meu negócio com o valor que ele merece, né? Eu estou deixando de criar dificuldades, objeções, crenças, eu estou tirando tudo do caminho. Porque o conhecimento, ele traz essa autonomia para a gente, né? Então, todo o conhecimento que você está adquirindo aqui, aliado ao seu talento, a sua expertise de vida, a sua história, tudo que você construiu até aqui é que vai fazer você alcançar o seu objetivo principal, que é impactar pessoas através da sua arte, né? Então, nesse momento, eu te convido a pausar, a começar as respostas de forma leve, sem se cobrar muito. E ao longo da semana, você vai retornar nesse material para complementar, tá? Então, vamos embora. 15 minutinhos de intervalo e a gente volta já já.
E aí, me conta, como é que foi esse intervalo para você? Conseguiu desenvolver algumas perguntas das atividades? Foi difícil? Foi fácil? Tá começando a ficar mais nítido para você esse percurso? Então, agora a gente vai começar a falar sobre a essência, né? Sobre a identidade da sua arte, a identidade da sua marca, a identidade do seu negócio. Isso é que vai trazer a conexão que você precisa, né, porque sem identidade, qualquer caminho serve, assim, você não sabe para onde está seguindo, você não sabe o que você quer passar, qual é a percepção que você quer passar para o outro. Então, quando a gente fala de identidade do projeto, a gente está justamente olhando para esse lugar, né, quem sou eu na minha arte? Qual é esse lugar que eu estou na minha arte, né? O que que eu comunico com essa arte? Qual é a identidade que comunica para o outro? A identidade, ela é muito importante. É exatamente isso que vai trazer para o outro a nitidez de quem você é, do que a sua arte comunica. E se sua arte fosse uma pessoa? Eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu me fiz essa pergunta e foi bem engraçado até. E se sua arte fosse uma pessoa? Para a gente encontrar a identidade é muito subjetivo, a gente precisa levar para esse lugar de pontuar alguns tópicos importantes para te ajudar nessa construção. Então, se a sua arte fosse uma pessoa, como ela seria, né? Qual era o tom, qual é a cor, qual a expressão, qual o sentimento, que energia a sua arte carrega, né? O que que traz por trás do que você está comunicando? Qual a energia que está dentro da sua identidade? É muito importante você anotar isso, sabe, com detalhes. Tem muita relevância a essência da sua identidade. Então é importante você fazer esse passo com muita calma, sem pressa, sem cobrança e sem leveza. Mais importante do que esses 2 tópicos que eu citei, é o que a sua marca, o que a sua essência, o que a sua identidade quer dizer para o mundo, né? Quando a pessoa olha a minha comunicação, se depara com a minha comunicação, com a minha identidade, com a minha essência, o que que ela percebe, o que que ela sente, o que que ela recebe, né? Isso é importante você citar. Um exemplo rápido aqui é o seguinte: um projeto sem identidade, ele perde a possibilidade de captação, de conexão. Um projeto que tem esse ruído na identidade, ele não consegue passar o que ele deseja passar. Então, não faz essa ponte entre a sua arte e a conexão com as pessoas, não tem essa percepção. Então, o, o- a identidade talvez seja uma das coisas muito importantes de você construir agora. E essa atividade ela precisa que você pare para anotar. Então, não pode deixar passar nenhum momento disso aqui. Todos esses passos, eles têm um sentido, né, da construção final. Então, é importante você ler, reler, ver novamente o vídeo, assistir. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no YouTube do Acredita, então você vai conseguir revisitar esse vídeo, tirar as dúvidas naquele momento que você não conseguiu anotar. Não se preocupa. Anota o que você conseguir, responde nesse momento o que vem na cabeça. Mas no outro momento você vai fazer isso com calma e vai trazer para você maior nitidez. Agora a gente vai falar de um assunto que é muito cotidiano quando a gente fala de negócio, de empreendedorismo, de marca. A gente falar da visão, missão e valores. Parece bobagem, mas não é. É exatamente essa definição nítida e detalhada que vai te trazer tópicos que sustentam o seu caminho no negócio. Sem esses tópicos, você não tem um direcionamento. São esses tópicos que vão te dar o direcionamento da essência do seu negócio, né? Dessa definição mesmo. Então, a visão, ela é o futuro desejado.
é o que você olha para o futuro da sua marca, o futuro do seu negócio, o futuro da sua arte. O que eu vejo de futuro para a Casury, por exemplo? O que eu vejo de futuro para a Casury, por exemplo, é impactar o maior número de mulheres, gerar essa percepção mesmo de valor, né? Potencializar o maior número de negócios que eu conseguir. Então, essa é a visão do meu futuro daqui a 5 anos, né? Daqui a 3, 5 anos. Essa é a minha visão de futuro. Quando a gente fala na missão, a gente já leva para o propósito, né? O propósito versus o público. Qual é a missão que eu tenho? Potencializar negócios, né? Fazer com que esses negócios tenham saúde mental e financeira. Então, essa é a minha missão principal, né? E os valores, eles são os princípios que guiam as decisões. Você vai entender mais sobre esses detalhes, sobre esses 3 tópicos nos próximos slides, que eu vou explicar um pouquinho mais com exemplos na prática. A missão, ela guia o presente, né? Como se essa metáfora vai te explicar mais ou menos. A missão, ela guia o presente, a visão, ela aponta para o futuro, ela olha para frente. E os valores sustentam a sua construção, sustentam o seu caminho. Então, esses 3 parâmetros vai te ajudar a idealizar esse negócio com a essência que você precisa e com a identidade que você precisa. A gente vai descobrir aqui, assim, como essa pergunta como descobrir um propósito? Vai aparecer uma fada madrinha e vai dizer: o seu propósito é esse. Como descobrir o meu propósito? É muito subjetivo e causa, assim, essa estranheza na conclusão da resposta. Mas eu vou tentar aqui te ajudar nesses detalhes, né? Eu quero que você complete essas frases, que essas 2 frases elas vão te dar esse parâmetro, né? Do que é o seu propósito, por que a sua arte existe, né? Ela existe para quem? Minha arte existe para... Ela existe para quem? Para quê? Né? Qual é esse propósito da sua marca? E daqui a 5 anos, como você quer o seu projeto? Como você quer estar com o seu projeto? Daqui a 5 anos, você olha para o seu projeto de que forma? Isso vai te ajudar a olhar para esse propósito e a definir melhor. Não esquece de anotar cada passo e cada pergunta aqui. Você vai conseguir visualizar novamente, então isso vai ser fácil para você. E você vai conseguir entender a base dessa estrutura, né? Até aqui eu acredito que você já conseguiu encaixar as ideias e os próximos passos, e a gente está construindo. Essa base de qualquer projeto cultural, artístico, empreendedor, ele é a identidade. A base principal é a identidade, é o que vai diferenciar o seu projeto, a sua arte, dos demais. Tem várias pessoas que produzem artes plásticas, mas o que faz a Júlia ser única é a identidade que ela criou, né? Então, assim, o objetivo de dar clareza e organizar o seu projeto é que sem isso você vai se perder nessa comunicação e nessa construção. E com isso você toma atitudes e decisões mais assertivas, com mais foco e com mais nitidez. E esse é o principal agora. Nesse momento, você vai completar também o que é a sua missão. Mediante a tudo isso que eu te expliquei, você tendo esse conhecimento, você agora vai de encontro com a sua realidade. O que você vê como missão no seu negócio, na sua arte? O que você vê como visão, né? E quais são os valores? Né? Por exemplo, os meus valores são liberdade financeira, liberdade geográfica, qualidade de vida, tempo de qualidade com os meus filhos. Então, tudo que eu construo hoje é dentro desses valores. Porque se eu atravesso esses valores, eu começo a me ferir. E essa arte, esse empreender, deixa de ser sustentável para ser um problema, para se transformar no empreender
difícil, né? Ainda mais difícil, sem equilíbrio. Então, quando você organiza a visão, missão e valores, ela vai te guiar em cada passo. Sempre que você for construir uma comunicação, a sua essência no negócio, depender de falar disso, e você concluir esses 3 passos, visão, missão e valores, isso vai te guiar e, sem dúvida nenhuma, vai te trazer segurança e vai te trazer também essa nitidez, né? E nesse momento, você vai aqui entender, de forma prática, como você vai usar essa identidade. Como eu vou usar de forma prática essa identidade, Lu? Você vai usar na sua comunicação, nos elementos da sua marca, né? Por exemplo, a Júlia, os elementos de marca dela são os artigos de decoração da própria casa, do ambiente de trabalho, as cores, os elementos que ela usa nessa marca, as plantas, os livros, a música, a vida dela com a filha, o descanso, a criatividade, tudo isso entra na comunicação dela. Então, assim, por que isso tudo importa? Porque a identidade ajuda você a se diferenciar, né? Como eu falei, ajuda você a comunicar o seu propósito com a sua essência. A pessoa consegue ver e por uma arte ou por um elemento ela vai identificar: isso aqui é comunicação da fulana, porque eu consigo olhar. É o que acontece ali com a Coca-Cola, por exemplo. Você consegue olhar para aquela identidade visual, mesmo sem estar escrito Coca-Cola, você consegue identificar que é a identidade visual, é o elemento daquela marca, é a essência daquela marca. É como aquela marca se comunica. Sem dúvida nenhuma, a identidade é o que vai sustentar a sua arte, sabe? É o que vai fazer com que as suas propostas, as suas apresentações, a sua presença online, a sua comunicação tenha essa identidade única, né? Que não seja uma cópia de outra marca, que seja a essência do que você quer transmitir, que isso traga conforto para você. E isso eu estou falando tanto dos elementos visuais, quanto da forma que você comunica. Se você perceber, a gente está conversando aqui como um bate-papo, como uma conversa, porque a minha preocupação principal é fazer com que esse conhecimento técnico ele seja prático, acessível, de fácil entendimento para você, porque o que eu quero é que verdadeiramente você saia daqui entendendo a proposta do que a gente trouxe. Então, a minha comunicação aqui também, dessa forma humanizada e um bate-papo, é justamente para me colocar nesse lugar, dessa pessoa que optou e traz na sua identidade, na sua essência, a comunicação humanizada e empática. Então, a partir disso, você começa a criar a sua comunicação e a gente já entendeu, agora resumindo, que a visão é o futuro desejado, é onde você quer chegar, né? Aqui eu trago esse exemplo, ser referência em arte sustentável na minha cidade. Aqui você vai fazer isso e vai nitidamente ter essa resposta. A gente já entendeu aqui a visão, a missão, né, que é o propósito e para quem você quer comunicar, por que você existe, para que você existe. Esses exemplos vão trazer para você a nitidez, aliado às perguntas que a gente também tem na apostila, você vai conseguir ter mais detalhes sobre isso e ainda mais construir essa comunicação com essência, a missão, o motivo pelo qual o seu projeto existe, e você vai entender a sua missão de uma forma que quando você falar do seu trabalho, a outra pessoa vai entender de forma muito rápida, muito breve. Ela vai ouvir você falar, enxergar a sua comunicação e ela vai entender diretamente qual a sua missão. Os valores, eu costumo dizer, eu te dei exemplo dos meus valores, né? E eles estão ligados a esse lugar, né? A respeito, a autenticidade, a liberdade, a criatividade, é aquele lugar que você não pode mexer. Se você passar dali, vai estar te atingindo. Então, assim, isso aqui para mim é primordial,
né? São os meus valores. Isso aqui eu não posso atravessar. Os valores são exatamente esses limites, né? Essas escolhas que você faz para sustentar o seu caminhar, para te guiar, né? Mesmo quando você estiver se sentindo perdida, o início do perdido também, o início do empreender é essa coisa solitária. A gente tem essa visão do tenho tantas ideias e não sei o que eu estou fazendo, mas o que será que são valores, né? Você vai conseguir construir isso de forma tranquila, pode ficar, olhar para isso sem resistência. Olha como um aprendiz mesmo. Nesse momento você está aprendendo, está adquirindo conhecimento que certamente vai te ajudar a entrar em 2026 de uma forma mais potente, da forma que você deseja, né? Agora, a gente vai finalizar assim, olhando exatamente para a missão, no sentido de quem é o guia dessa jornada, né? Quem é a pessoa que está por trás desse negócio? O que você, que visão que você transmite que aponta exatamente o futuro que você quer, né? Quais são os valores que você vai comunicar com as pessoas que vai gerar essa percepção da sua identidade, da sua essência, do seu propósito, né? Essa frase que eu coloquei aqui, a missão guia o presente, a visão aponta o futuro e os valores sustentam o caminho, é uma frase que resume tudo isso, né? Quando você tem uma visão nítida do que você quer, você tem ali o seu pé no chão. Eu sei o que eu quero. Quando você tem a visão apontando para o futuro, você sabe que você tem um plano e para chegar nesse plano você tem os passos. Então você precisa executar cada passo. E esses valores é o que vai te sustentar nesse caminho. Dentro desse caminhar, eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso, porque isso vai me atravessar. Não, eu preciso seguir dessa forma, porque vai me sustentar de uma forma melhor nesse caminho. Isso eu quero que você guarde isso assim mesmo como a essência do que você quer para o seu negócio e o que vai sustentar a base desse negócio. Na reflexão aqui final, para a gente encerrar, é claro que a gente não vai conseguir olhar para o empreendedorismo de uma forma completa, né, do empreendedorismo na cultura de uma forma completa com essa aula aqui. Mas eu tenho uma boa notícia, a gente tem a aula 2 e nessa aula 2 a gente vai falar desse lugar com outros aspectos e com mais fundamentos. Você vai ter esse tempo aí de analisar a apostila, tudo isso que a gente está falando aqui no vídeo, mais esse material que eu trouxe aqui, para você construir até aqui esses elementos, tudo isso, todos esses passos até aqui, e certamente quando a gente chegar na outra aula, você já vai ter tudo isso construído, e é importante que você venha para a aula 2 com esse material respondido, porque você vai sair com tudo isso mais estruturado. Vai ser muito importante. Então faz esse esforço, separa o dia, né, para você preencher isso tudo com calma, como eu falei. Vai ser muito importante, não deixa isso para depois. Faz isso tudo que você vai ver como você vai poder usar essa identidade na sua comunicação, nas redes, através de falas e apresentações que gerem essa conexão. E você vai ver que o resultado vai ser muito melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Aqui a gente encerra com essa frase que eu quero que você faça um print aí e anote, sabe? Traga isso na sua reflexão. Todas as vezes que você pensar que a sua arte não é um negócio, que você está só criando arte, você não está empreendendo, que você não pode transformar a sua arte num negócio. A sua identidade, ela precisa aparecer no primeiro momento. Esse posicionamento vai fortalecer a sua comunicação e vai atrair as oportunidades e os clientes, as pessoas que você quer atingir de forma mais concreta, de forma mais ativa, potencial e realmente trazendo resultados.
né? Eu quero que você fique agora com todo esse pensamento que a gente trouxe aqui, todo esse ensinamento, faça essa autoanálise, identifique aí, use bastante essa apostila, responda todos os exercícios, as atividades. Exercitando, você vai conseguir colocar em prática tudo que a gente falou aqui, tudo que você anotou como insights. Traz aqui para a gente também nos comentários os insights que você teve durante essa aula, que eu vou adorar saber como foi para você, o que que você achou disso tudo, se você já tinha olhado nessa perspectiva ou não, o que que você está sentindo aí que vai mudar nessa construção do seu negócio. Eu vou amar saber e eu vou amar também te receber na próxima aula. Então, a gente encerra por aqui. Lembrando que essa parceria da Luciana, da Casori, com o Acredita é para potencializar empreendedores na cultura. Então, você que está aqui, eu te agradeço a presença e faça um pedido. Compartilhe esse convite com outros empreendedores da cultura que você conhece, com outros empreendedores que precisam adquirir esse conhecimento para entrar em 2026 com tudo. Vamos embora, eu te espero na próxima aula.